Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre as treliças planas. E por que elas são chamadas de planas? Porque elas têm um plano bem definido, onde ocorre tanto as reações de apoio quanto a aplicação das cargas. Neste vídeo de hoje as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Nós vamos falar sobre as treliças espaciais. Você, com certeza, já viu uma estrutura parecida com essa nos tetos de rodoviária, aeroportos, em grandes centros de convenções que precisam de grandes vãos. Este é um modelo amplamente utilizado. Então, se você tem curiosidade para entender como esse sistema funciona, não deixe de acompanhar este vídeo até o final. Vamos lá e roda a vinheta! Para que a gente consiga entender este sistema complexo das treliças espaciais, eu vou falar um pouco mais de alguns detalhes e vou fazer uma transição da treliça plana para a treliça espacial para que vocês possam entender. Então vamos lá. Quando você observa aí na construção civil aquelas escadas, na verdade a maioria das escadas utilizadas na construção civil, elas são mais ou menos neste formato aqui, que seria, digamos assim, uma espécie de treliça. Então, você tem aqui a escadinha, com duas barras, dois apoios. O funcionário aqui vai subir e vai estar carregando aí, digamos, as suas ferramentas. E como é que essa escada, ela se mantém equilibrada? Se você observar, a tendência natural aqui, quando você coloca um peso nessa treliça, é um deslizamento da base. Então, se uma pessoa subir nessa escada e não tiver nenhum tipo de travamento, essa escada vai se abrir e nós teremos um acidente de trabalho. Então, nós temos três tipos de garantir esse travamento aqui para que o sistema, para que o conjunto se torne estável. A primeira maneira, e é agora uma das maneiras que estão aí chegando com tudo nas escadas mais modernas, é você, por incrível que pareça, também é um dos sistemas mais complexos, é você garantir que esse nó superior, ele deixe de ser um nó flexível e passe a ser um nó rígido. Então, só por aí já dá para entender que isso aqui vai deixar de ser uma treliça. Ele vai se parecer com uma treliça, mas o comportamento já não vai mais poder ser chamado de treliça porque a gente criou aqui um nó rígido. Então, essa é a primeira maneira de se garantir. Então você vai pegar esta barra que era um nó flexível e aí você vai usar algum meio, Neste experimento aqui eu vou utilizar esta cola. Então eu peguei esta cola, transformei esse nó que era um nó flexível em um nó rígido. Então se você observar aqui agora, a nossa escada ela não vai mais ter nenhum problema. Eu vou colocar uma força aqui e as bases não vão mais abrir porque esse nó agora é um nó rígido. Essa é a primeira forma. A segunda forma, que também é uma forma bem utilizada, ao invés de você fazer esse nó se tornar um nó rígido, que é uma solução um pouco mais difícil, exige aqui um mecanismo bem, digamos assim, resistente, você pode usar um artifício bem mais simples, que é criar uma zona de tração aqui no apoio. E aí você pode usar um tirante, você pode usar uma corda, um cabo de aço, uma barrinha de ferro, de modo que se você garantir que essas duas barras aqui não vão se abrir, você vai poder colocar peso e vai ficar estável. E a terceira forma de conseguir isso, se você não tiver nenhuma das maneiras possíveis, é só você fazer com que os pezinhos aqui não se movam. Você pode pedir aí mais duas pessoas para ficar segurando a sua escada e você também vai conseguir subir, porque agora os pés não vão mais deslizar. Este é o entendimento básico de formação de uma treliça plana. Só que o que acontece quando você pega uma treliça plana, nessa forma aqui, uma unidade triangular que gera as nossas treliças? Se você for unindo várias dessas unidades aqui, você começa a formar tanto os tetraedros quanto as pirâmides. Nós temos aqui uma pirâmide, uma base quadrada, nós temos aqui um tetraedro. Essas unidades aqui, tanto a unidade triangular e uma pirâmide, são amplamente utilizadas em telhados, nos telhados de madeira e nos telhados metálicos. Então vamos pegar aqui uma unidade básica, que seria aqui com
4 faces, digamos aqui um telhado de 4 águas. Se você fazer esse telhado sem nenhum apoio no meio, agora a gente vai voltar à mesma analogia que a gente estava fazendo aqui da nossa escada, só que, porém, vamos pensar num telhado. Já estamos começando a formar a nossa treliça espacial. Se você observar, por que esse telhado aqui, mesmo sem nenhum apoio aqui na base, ele consegue ficar de pé? Então, a gente tem algumas opções para que isso ocorra. O primeiro artifício que você pode utilizar aqui é fazendo com que este nó superior do telhado deixe de ser um nó flexível e passe a ser um nó rígido. E aí, quem trabalha com carpintaria conhece várias técnicas de se fazer isso. Eu vou colocar para vocês aqui algumas fotos desses artifícios que com certeza você já viu na prática, mas não sabia que o objetivo deles era esse, fazer com que esse nó flexível ele passasse a ser um nó rígido. Então observem aí as imagens e essa é a primeira forma. Quando você utiliza essa forma e faz com que esse nó se torne rígido, não chega momento fletor nos pilares. Então, esse tipo de telhado pode ter alguns pilares um pouco menos rígidos e que não vão trabalhar tanto, digamos assim, a flexão. E é importante notar também que quando você garante o travamento aqui com barras atirantadas nos 4 cantos, você também alivia os seus pilares. Se você não fizer isso, uma outra opção, que é uma opção também amplamente utilizada, é você fazer aqui no centro do telhado, mesmo que você não coloque um pilar, você gere uma treliça aqui ao centro, garantindo aqui que esse ponto do topo ele não vá se mover. Esse também é utilizado aí, esse tipo de técnica é amplamente utilizado nos telhados. Eu vou colocar aqui algumas imagens para que vocês vejam isso aí na prática. E aí, a terceira opção, já que se você não quiser fazer esse nó aqui um nó rígido, ou se você não quiser utilizar treliças intermediárias, aí a gente vai ter que apelar para aquele exemplo que eu falei da escada. Lembra que eu falei que põe uma pessoa aqui apoiando em uma ponta e uma pessoa apoiando na outra? É a mesma coisa. Se você fizer um telhado desse, gerando em cada face treliças, né, digamos assim, unidades triangulares, e aqui na base você garantir que esses 4 pontos não se movam, você também garante a estabilidade. Só que aí você tem que ter pilares pensados e dimensionados para resistirem a esses diversos momentos que vão aparecer, momentos fletores. Esses pilares já não podem mais ser um pilarzinho simples ou aquele pilarzinho de tijolo, você tem que caprichar um pouco mais nesses pilares. Eu contei toda essa historinha e toda essa formação de pensamento para que a gente consiga chegar no entendimento de como é que isso aqui funciona. O primeiro aspecto é que toda treliça espacial, na verdade, ela é formada através de planos triangulares. Esses planos triangulares vão gerar unidades aqui espaciais básicas de uma treliça espacial. E se você observar, essa treliça aqui, o que na verdade ela é? Ela é a formação de vários planos, a união de vários planos de treliças planas, formando um arranjo espacial. Então, olhem só, esse sisteminha que você está vendo aqui numa treliça plana, quando você pega uma treliça espacial, olha só, uma face dela, essa face aqui é, na verdade, uma treliça plana, lateral com essa face, porém só que um plano um pouco inclinado para o outro lado, na parte interna você tem outro plano aqui de treliça. Então nessa direção, digamos X, você tem 2 planos diferentes formando uma primeira linha de estabilidade. No outro plano aqui, digamos, você tem também 2 planos diferentes formando outra estabilidade, de forma que todo esse arranjo aqui ele se torne hiperestático. Na treliça plana, como eu falei para vocês, vocês não podem ter a formação de quadrados, porque o quadrado com os seus nós flexíveis, ele se torna instável, tá vendo? Você não consegue garantir uma estabilidade em um quadrado com nós flexíveis. Só que o que acontece? Quando você pega uma unidade de pirâmide nessa treliça, quando você forma esses lados com treliça e você coloca isso em uma treliça espacial,
você vai gerar alguns quadrados e o modelo amplamente utilizado de treliça espacial é o modelo quadrado sobre quadrado, com meio módulo de defasagem. Então, se você observar, nós temos um quadrado aqui na parte superior, defasado de um quadrado na parte inferior. E por que que esse quadrado ele se torna um quadrado, digamos assim, estático, até mesmo hiperestático, altamente hiperestático? Porque cada um desses 4 pontos que seriam instáveis, eles recebem o apoio de uma outra unidade triangular espacial que garante aqui a rigidez de todo o conjunto. Então, mesmo que você observe aqui a formação desses quadrados, na verdade, cada vértice deste quadrado é o resultado da união de várias treliças não planares, ou seja, em planos diferentes, garantindo a estabilidade do conjunto. Quando você une tudo isso aqui, gerando, digamos assim, um arranjo tridimensional, você começa a ter uma analogia com as vigas, porque esse sistema ele acaba criando planos comprimidos na parte superior e planos tracionados aqui na parte inferior. Uma coisa bacana nesses sistemas estruturais é que o apoio deles, quando você vai fazer galpões ou coberturas, você pode utilizar aqui um próprio sisteminha de pirâmide, fazendo aqui uma base deles. Não sei se vai dar para vocês perceberem aí, porque são vários triângulos. Ou então, é comum também você ver a utilização de vigas aqui de transição, formando o apoio nas bases. E como esse sisteminha ele gera vários pontos estáveis ao longo aqui, ele é amplamente utilizado também porque você pode pendurar algumas cargas e faz com que sua cobertura se torne bastante... digamos assim, possa ser utilizado em diversos tipos de evento, porque você vai poder fazer a fixação de várias coisas neste teto. Pessoal, qual que é o grande segredo do sucesso das treliças espaciais? Primeiro, fácil de se fabricar, porque a maioria das barras são repetidas. Apesar dos nós exigirem aí um pouquinho mais de complexidade na fabricação, através de processos industriais, digamos assim, repetitivos, você consegue fazer grandes tipos de modulações. Outra coisa importante, quando a gente fala em vigas de concreto armado, o pré-dimensionamento dessas vigas, a gente adota que, para se vencer um vão com uma viga de concreto armado, a altura da viga é da ordem de 10%. Ou seja, se a gente tem aí 5 metros de vãos, a gente usa uma viga de concreto armado de aproximadamente 50 centímetros. E o que acontece nesse sistema? Como ele é altamente hiperestático, você consegue vãos até 4 vezes maiores com a mesma altura de seção. Então, se você imaginar aqui uma estrutura espacial com 50 centímetros de altura, ela vai conseguir vencer vãos de até 20 metros. Então vejam só a diferença das vigas de concreto armado, porque tudo isso aqui é altamente leve e o material é utilizado, empregado, exatamente nos pontos em que ele é necessário. Como vocês podem observar, deu bastante trabalho para mim fazer essa construção aqui toda com palitinho de picolé e cola quente, então só por isso esse vídeo já merece aquele like. Então não deixe de clicar aí no joinha. Se você não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo. Claro que não dá para explicar tudo sobre esse sistema complexo, como é que é feito o cálculo, o dimensionamento, mas a ideia, como vocês já perceberam aí do Vida Engenharia, é abrir aí um pouco mais a mente de quem tem interesse nessa área de estruturas ou que não tenha, digamos assim, uma formação, possa entender pelo menos o básico de como as coisas funcionam. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!